Sou o professor Fábio e hoje vamos falar sobre grandezas físicas. Por que existem as grandezas físicas? Vamos pegar um fenômeno. Um automóvel bateu no poste. Tu pode imaginar que esse automóvel simplesmente arranhou o para-choque, quebrou o para-choque ou se destruiu totalmente. Como que a gente vai ter a ideia certa do fenômeno? Com as grandezas físicas. O automóvel bateu no poste a 150 km por hora. Tu sabe que o automóvel vai ser demolido por causa da velocidade ser muito alta. Então, velocidade é uma grandeza física. Então, nos exercícios de física vai ter velocidade, vai ter aceleração, vai ter força, vai ter massa, vai ter tempo que ocorre um determinado fenômeno, para a gente ter ideia como está acontecendo o fenômeno que está sendo estudado. As grandezas físicas se classificam em grandeza escalar e grandeza vetorial. Por quê? Porque as grandezas escalares, apenas com o número e a sua unidade, fica perfeitamente entendido. Exemplo, massa, tempo, volume. Vamos pegar aqui o caso do volume. Se eu falo para vocês que eu tenho um recipiente com 5 litros d'água e eu derramo 3, ficou no recipiente 2, porque vocês fizeram o cálculo rapidamente. 5 litros no recipiente, derramou 3, 5 menos 3 ficou 2. A gente faz o cálculo normal, como no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente está trabalhando apenas com um número, que é o que nós chamamos de módulo, né, no caso. A massa também, se eu tenho um corpo com massa de 5 quilos e eu coloco outro de 3 em cima, 5 mais 3 em cima vai dar uma massa total de 8 quilos. Então as grandezas escalares a gente está acostumado. Agora as grandezas vetoriais elas são mais complicadas, porque além do número e a unidade eu preciso dar uma orientação para te entender perfeitamente. Por exemplo, eu vou fazer uma força de 10 newtons. Tu pode imaginar que eu vou fazer essa força para a direita, tu pode imaginar que eu vou fazer essa força para a esquerda, tu pode imaginar que eu vou fazer essa força para frente, ou até mesmo inclinada. O que está acontecendo? A força, não basta o valor da força para mim poder entender, eu tenho que te falar a orientação. Vou fazer uma força de 10 newtons para o lado direito, daí tu sabe que a força vai ser nesse sentido aqui, porque eu dei a orientação para o lado direito. Então as grandezas vetoriais funcionam dessa maneira. Além do número e a unidade, precisa de uma orientação, que na física é direção e sentido. Eu dei como exemplo aqui a força. Tá? A força poderia ser o quê? A velocidade. O móvel está com uma velocidade de 80 km por hora para a direita. Então todas essas grandezas que são vetoriais vai aparecer uma flechinha em cima representando que elas são vetoriais, porque todas que são vetoriais elas têm que ter um apontamento e a gente representa ela através de setas, que é o que nós chamamos de vetor, certo? Então o vetor, olha só, é uma seta que vai me dar, além do número, que é o tamanho do vetor, a gente já vai ver isso na sequência, a sua orientação. Bom, se eu tiver uma caixinha aqui, ó, e eu aplicar duas forças nessa caixinha, uma força assim e outra força assim. Ó, é lógico que tu vai olhar essas forças que eu estou aplicando aqui, para onde é que eu estou? Eu estou empurrando ou estou puxando a caixa? Daí eu preciso de uma seta. Ó, essa aqui está empurrando para a direita e essa aqui está empurrando para a esquerda. Então aqui surge o vetor. Outra coisa que tu pode observar é que eu estou aplicando duas forças nesta caixinha aqui. Uma força eu vou chamar de F1 e outra eu vou chamar de F2. Se esse corpo estiver numa superfície livre de atrito, eu te perguntar para onde é que vai se movimentar esse corpo? Tu vai me dizer assim, esse corpo vai se movimentar para a esquerda. Mas por quê? Porque tu vai observar que esta força é maior do que essa. Então tu consegue observar que a força F2 é maior do que a força F1. Por que tu observa isso? Porque a força é maior. Então tu já associou a grandeza força com esta flecha que é o vetor. O vetor maior, ele tem mais valor. Então vamos supor aqui que aqui é 10 newtons, ali não pode ser 2. Ali tem que ser 30, 40, vou botar 30 newtons. Então o tamanho do vetor está associado ao valor numérico que eu dou para o vetor. Isso nós chamamos de módulo ou intensidade. Observe que a força 2 é mais intensa do que a força 1. Por que ela é mais intensa? Porque ela é maior, porque ela tem mais valor. Então o módulo também é chamado de intensidade. Isso é o valor numérico do meu vetor, certo? Agora a direção. Bom, observe que as duas forças estão
na direção horizontal, tá? A direção se refere à seta, a reta, como se não tivesse a seta. Eu falei seta, mas se refere à reta. Olha só, eu tenho a reta aqui, ó. Então, se eu tiver só a reta sem a pontinha da seta, eu sei que esse corpo vai se movimentar na horizontal, mas eu não sei se ele vai para a direita ou para a esquerda. Esta reta é o que me dá a direção. Eu vou trocar agora, botar para cá e botar para lá. Observe que antes o corpo vinha para a esquerda, agora vai ir para a direita, porque esse é mais forte do que esse. Está puxando mais para a direita do que para o lado esquerdo. Muitos dos exercícios vai aparecer uma força inclinada. Olha só, uma força inclinada. Mas observe que essa força inclinada, ela é diferente se ela estiver mais inclinada ou menos inclinada. Então a gente vai marcar um ângulo com a horizontal. Vou botar aqui 30 graus como exemplo. Então a direção vai ser inclinada 30 graus com a horizontal. Então a minha direção se refere à reta. Bom, a reta desta força aqui está inclinada 30 graus com a horizontal. Poderia estar 45, poderia estar 60. Então isso nós chamamos de direção. E o sentido começa com a letra S, que tu vai associar a seta. A seta do vetor vai me dar o sentido. Então, se a seta, vamos pegar o F2 aqui, ó. A seta está me apontando para o lado direito. Então, o sentido dessa força é para a direita. Já esta seta aponta para o lado esquerdo. Então, o sentido da força F1 é para o lado esquerdo. Vamos pegar um exemplo aqui de um vetor que é muito usado, que é a aceleração da gravidade. A aceleração também é um vetor. Campo elétrico também é um vetor, ó. Campo elétrico é um vetor, vou botar aqui um E com uma setinha em cima. Potencial elétrico, tensão elétrica. Ó, tensão elétrica não é vetor, é uma grandeza escalar. Como que tu pode diferenciar de maneira rápida uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Colocando a orientação. Se aceitar a orientação é vetor, é vetorial. Se não aceitar é escalar. Por exemplo, eu posso ter uma tensão de 220 volts para a direita? Não. Então, tensão é escalar. Eu posso ter uma aula de 1 hora para a direita? Também não. Tempo é escalar. Observe que todas elas não encaixam a orientação. Eu posso ter 2 litros para a direita de um determinado refrigerante? Não. Agora, as vetoriais sim, eu posso ter uma força de 10 newtons para a direita, eu posso ter a velocidade de 10 metros por segundo para a direita, eu posso ter um campo elétrico de 10 newtons por coulomb para a direita e assim por diante. Então a gente observa que todas essas grandezas, não é? Ou vai cair como escalar ou vai cair como vetorial. Como eu tenho aceleração, né? Um exemplo de grandeza vetorial, olha a flecha lá em cima, né? A aceleração da gravidade, né, que é muito usada, a gente usa o valor arredondado de 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Eu quero saber o módulo, a direção e o sentido, porque ela é um vetor. O que é o módulo? O módulo é o valor numérico, é a intensidade do vetor. Qual é o valor numérico da aceleração da gravidade? 10. Pode colocar unidade ou não, né? Eu gosto de colocar 10 metros por segundo ao quadrado, é o valor do módulo da aceleração da gravidade. Qual é a direção? A direção é a reta. A reta desse vetor é o quê? Vertical. Vertical. Poderia ter colocado assim, vertical. Poderia ser um vetor inclinado, daí tu tem que colocar o ângulo ou com a horizontal ou com a vertical. No caso da aceleração da gravidade, ela é sempre vertical. E o sentido? O sentido tu fica à vontade. A gente está olhando aqui que o sentido é quem? É a seta. Observe que sentido e seta começa com a letra S. A seta está apontando para onde? Para baixo. Então tu pode dizer que o sentido é para baixo. É muito usado assim, ó, de cima para baixo, tá? Pode usar norte, sul, leste, oeste. Nesse caso aqui o vetor seria de norte para sul. É outra nomenclatura que pode aparecer. Como a gente quer uma linguagem bem simples, né? Tu só olha a seta e vê que essa seta está apontando para baixo. Se você está gostando da aula, dá um clique aí, dá um like no nosso vídeo aí, né? Se inscreve no nosso canal Delta Medicina Online, que lá tem aulas detalhadas, tem revisões de toda a matéria para você ver, tá? Voltando para a nossa aula aqui, nós temos aqui, ó, soma de vetores. A gente vai ver 2 métodos de soma de vetores. O primeiro que nós temos aqui é o método gráfico.
Eu tenho como exemplo 3 vetores aqui, A, B e C. E eu vou somar esses vetores. Observe o que vai acontecer. O método gráfico é o seguinte, ó, A mais B mais C. Muitas provas aparecem dentro de um quadriculado isso aqui para te poder fazer o desenho exatamente do mesmo tamanho. Tá? Aqui a gente vai fazer um desenho aproximado. Então eu vou somar o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Diz a teoria que para somar vetores, eu vou desenhar os vetores colocando a origem, que é essa parte de trás do vetor, tá? Na extremidade do outro, fechar todos que eu estou somando, colocando a origem de um na extremidade do outro, e vai ter como resultante a origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. Muito complicado, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai considerar que cada vetorzinho é um cachorrinho. E quando eu somar eles, eu vou botar o focinho de um no rabinho do outro, como se os cachorrinhos fossem encontrando e cheirando o rabinho do outro. Então eu tenho aqui, ó, o vetor A. Eu vou desenhar ele novamente, ó, é o vetor A. Desenhei o vetor A. Observe que tem o focinho do A. Eu vou somar com B, então na realidade ele vai cheirar o rabinho do B. Eu vou encostar o B aqui, ó. Eu estou reproduzindo o desenho daqui de cima. Coloquei o B aqui em cima. Então o A, o focinho do A, cheirou o rabinho do B. E o B encontra o C, ó, mais o C. Ele vai lá e cheira o rabinho do C. Tá pronto? Tá pronta a minha soma. Eu desenhei os 3 vetores colocando focinho de um no rabo do outro, focinho de um no rabo do outro. Agora eu vou fazer o resultante. Quando eu coloquei todos os vetores que eu estou somando, o resultante eu só vou ligar o início ao fim. Quando eu ligar o início ao fim, eu vou colocar esta seta ao contrário. Olha só, aqui vai ser a minha resultante. Eu vou ter origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. Certo? Então basta colocar focinho de um no rabo do outro e depois, para finalizar, eu fecho o meu polígono, não é? Colocando o vetor resultante em sentido contrário dos outros. Quando eu tenho focinho de um no rabo do outro, eles estão se somando, ó, estão cheirando o rabo do outro, é uma soma. Agora pode acontecer, na hora da soma, eu ter aqui, ó, o vetor A, olha só, o vetor A, mais o B. O que a gente combinou? O A soma o B, o focinho do A encosta no rabinho do B. Coloquei mais o B. Tudo tranquilo. Só que agora vai acontecer uma coisa. Eu não tenho mais o C, eu tenho menos o C. Pessoal, o que significa o sinal de menos na frente de um vetor? É a mesma coisa que pegar o vetor que eu tenho e multiplicar por menos 1. Pessoal, o que acontece se eu pego o vetor e multiplico por menos 1? O módulo fica o mesmo, porque é 1. Só que o menos vai me trocar o sentido do vetor. Se o vetor C é para baixo, o vetor menos C ele vai ser do mesmo tamanho. Olha só, porque eu estou multiplicando por 1, só que é menos 1. E esse menos vai inverter o sentido do vetor. Então o vetor menos C, ele é igual ao vetor C, só que com sentido contrário. Então sempre que eu tiver o sinal de menos na frente de um vetor, eu vou pegar o próprio vetor, só que eu vou inverter o sentido. E a regra vai continuar a mesma. O focinho do B vai encostar no rabinho do menos C, só que o menos C é para cima, então ele vai ficar assim, ó, botei em azul aqui para diferenciar, menos C. Tá pronta a minha soma? Tá, porque é A mais B é menos C, o A, o B e o menos C. Tá os 3 vetores colocados de maneira que o focinho de um encostou no rabinho do outro. Ah, qual é o resultante? Mesmo esquema, eu vou fechar o início até o final. Se passar por cima dos vetores, não tem problema nenhum. Olha lá, eu vou mirar aqui e lá em cima. Esse é o meu vetor resultante. Observa que ele tem um sentido contrário dos outros. Aqui é rabo com rabo e aqui fuço com fuço. Então ele é resultante. Quando eu tenho focinho de um no rabo do outro, eu tenho a soma de vetores. Vamos pegar um exemplo bem clássico aqui para vocês poderem entender. Muitas vezes aparece uma soma de vetores aqui e quer saber a expressão que representa essa soma de vetores. Tá? Olhem bem para o desenho. Qual que é o resultante? Nós vimos que o resultante ele é o sentido contrário dos outros que estão somando. Ó, é rabo com rabo e fuço com fuço. Qual é que está rabo com rabo e fuço com fuço? Olha aqui, rabo com rabo e fuço com fuço. O vetor D é o meu vetor resultante, certo? Observe que os demais tá focinho de um no rabo do outro, focinho de um no rabo do outro, focinho de um no rabo do outro. Então agora eu vou ir somando, ó, E
mais o A mais o B mais o C. Observe, por que o E somou o A? Porque o focinho do E encostou no rabinho do A. Por que o A somou com B? Porque o focinho do A encostou no rabinho do B. Por que o B somou com C? Porque o focinho do B encostou no rabinho do C. Nem sempre a resposta aparece assim. Aqui tu pode simplesmente jogar os vetores de um lado para o outro trocando o sinal. Vou dar um exemplo aqui. A resposta poderia aparecer do tipo assim, ó, D menos A mais B. Isso vai ser igual a E mais C. Poderia aparecer assim, ó. Eu peguei o A e o B juntos e joguei para o outro lado da igualdade e ficou negativo. E sobrou desse lado o E e o C. A resposta pode aparecer desta maneira. Agora uma observação só. Quando eu vou somar os vetores, eu vou encostando o focinho de um no rabo do outro, focinho de um no rabo do outro. Aqui eu mostrei 3 vetores, pode ter 4, 5, 6. Então pode acontecer isso aqui na soma de vetores, ó. Eu somar o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Se for só esses 3 vetores, o resultante é o que faltou aqui, ó, para mim fechar o polígono. Mas eu posso ter mais o vetor D e mais o vetor E. E eles podem se fechar. Se eles se fechar, qual é o resultante? Qual é a lógica? O resultante, depois que eu somar todos, eu vou alinhar o início até o fim. Vai ser o que me sobrou, vai ser o meu resultante. Se eu colocar vetores somando eles e o final do último coincidir com o início do primeiro, quanto que sobrou aqui? Nada, professor. Exatamente. O resultante do meu vetor vai ser igual a 0. Então, qual é a observação? Quando eu somar vetores, fizer um polígono fechado, a resultante vai ser igual a 0. Às vezes eu tenho 3 forças, lá na estática, que é um assunto que a gente vai ver, tem a aula no nosso canal, se tu já quer ver a aula de estática, eu vou somar 3 forças lá. Eu vou somar a tração da corda 1, mais a tração da corda 2, mais a força peso, e vai acontecer isso aqui, ó, porque lá na estática a soma das forças tem que dar igual a 0. Observe que um vetor 1 mais o vetor 2 mais o vetor 3 fechou um polígono fechado. A força resultante aqui é igual a 0 porque é um polígono fechado.